Porque tem um delay, né? Oiê! E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá, deixa ir avisando, vamos ver quem vai chegando por aí. Olá, boa noite, tudo bem? Aí, o pessoal já tá Olá, tem entrando. gente já acenando. Hi! Hi! Hoje o tema da live é bem Olá. legal, né? Bem Hoje interessante. bem bacana. Quero E o ver. tema é Olá, provocativo também. mamãe. Hello, Carlinha. Dona Edna, querida! Vamos lá, quem vai chegando por Hello! aqui, vamos chamando o pessoal. Boa noite, gente. A Oi, Camila, Cá. Tudo querida! bem? Saudade de você. Olha, logo, logo a Cá tem que estar de volta aqui, atendendo nossas pacientes que estão pedindo muito por ela, É isso aí. né, Camila, querida? Novo normal chegando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Olha a Maricota. Mari querida! Trabalha aqui com a gente na Trina, especialista em reprodução humana. Fez um partinho também, lindo querida. comigo hoje. Hoje foi com Antônio você. Mari, chegou. o consultório tava cheio aqui. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Acho que daqui a pouquinho. Vamos lá, o vamos Dani lá. A gente já está chegando. esperando, gente. O Dr. Daniel Zilberstein vai estar aqui com a gente hoje. Queridíssimo especialista em medicina reprodutiva, pra gente bater um papo, entender um pouquinho sobre esse assunto. A Cá, Deixa querida! Aparecer por aí. Ó, o Dani. Dani tá Olha aqui. lá, Ó. Dani. Vamos pedir pra. Aí, ó. Aqui. Daqui a pouquinho já tá entrando. Daqui a o pouco ele tá Dani. entrando aí. Boa noite, pessoal, para quem vai chegando. Aê! Muito bom! Ter você aqui. Ê, que legal! Prazer é todo meu, meninas. Delícia estarmos aqui juntos, né? Mais uma live nas nossas vidas. Essa é especial, hein? Muito bom. Essa é uma coisa boa que a quarentena trouxe pra gente, foi essa prática, né? Eu acho que é um excelente canal de comunicação com as pessoas. Eu vejo como uma questão muito positiva aí que a gente vai ganhar desse período. E você sabe, Dani, que hoje eu tava com a Moni e ela falou, gente, o Daniel tinha que estar no nosso caminho. Porque a gente se conheceu meio por acaso no centro cirúrgico, né? E daí a gente começou a ver tantas coincidências da sua família, que são minhas pacientes, sem saber, eu cuido da sua tia querida, que é a minha fonte de inspiração. Quantos anos tem a sua tia, a Dona Rosa? Vamos falar baixinho, 90. Gente, sério, ela é minha inspiração, ela é médica. Ela é linda demais. A Mônica falou, não acredito que ela é sobrinho da Dona Rosa. Eu chamo de Dona, mas ela não gosta que chame ela de Dona. Eu sei que ela não gosta. Ela é minha fonte de inspiração. Eu falei que eu quero chegar aos 90 anos como ela. Não, eles são incríveis. São incríveis. Elas são demais. Eles são incríveis. Ó, o pessoal tá entrando aí, a Betina, a Ieda. Tô dando um tempinho aqui pra justamente poder começar entrando. São muitas coincidências aí. Gente, ela vem aqui, eu fico babando, ela é muito fofinha. Mas vamos lá, eu quero ficar assim. Vamos apresentar o Dani, porque não é todo mundo que conhece, o Dani é Uro e a Mônica vai fazer a apresentação do Dani. Bom, gente, boa noite aí para todo mundo que tá chegando. Hoje a live é muito especial, é com o querido Dr. Daniel Zilberstein. O Dani, ele tem um currículo maravilhoso, eu botei aqui na minha tela para ler para vocês, porque eu acho que estudo vale a pena ser valorizado, o esforço de cada um vale a pena ser valorizado. Então, Dr. Daniel é especialista em reprodução humana pela Unifesp, assessor médico de reprodução humana do Laboratório Fleury, médico do Einstein, da DSZ, Medicina Reprodutiva, é coordenador do Departamento de Infertilidade e Adolescência da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, ainda temos um parceiro urologista ao nosso lado. E eu adorei esse último item, que você é coordenador do departamento não só de infertilidade, como da adolescência, porque eu acho que eu tenho um menino e tenho uma menina que às vezes os adolescentes precisam de um médico, né? E às vezes a gente fica meio perdido aí. Doutor Daniel coordena esse Sabe, Lu? Então, esse é uma dor de cotovelo que eu tenho de vocês, viu? Porque vocês fazem
vocês fazem esse trabalho magistral com os adolescentes. E isso está muito enraizado na sociedade. A menina, ela entra na puberdade. Vamos fazer um parêntese da infertilidade, mas também tem a ver com a infertilidade masculina que eu vou falar. Porque a menina, ela entra na puberdade, ela começa a dar os primeiros sinais da menstruação, a menstruar, enfim, a se desenvolver. E os pais levam a menina para o ginecologista. Né? E não raro, esse ginecologista é o ginecologista, obviamente, de confiança da mãe. E vai ser o ginecologista dessa menina até ela ganhar o primeiro filho, e enfim, né? E aí segue. E na parte masculina a gente não tem isso. Quais são os pais que levam os seus meninos adolescentes na puberdade para uma visita no urologista, para uma consulta de rotina, para falar sobre saúde, para falar sobre as alterações próprias da puberdade, da adolescência, do uso de drogas, né, do abuso do álcool, que a gente sabe que na adolescência cada vez mais está precoce. De anticoncepção, que também é uma responsabilidade. Anticoncepção, uso do preservativo, né? Como que usa um preservativo? Como que se coloca um preservativo? Né? Então, assim, e aí o urologista, ou qualquer médico que veja um adolescente, não precisa ser um urologista em si, pode ser um clínico geral, pode ser um pediatra, né? A gente tem a possibilidade de avaliar os genitais, de examinar se está tudo certo e, em especial, avaliar se tem ou não tem uma doença que é a principal causa de infertilidade masculina. A gente vai falar um pouquinho disso depois, que é a varicocele. Então, a varicocele, ela aparece na adolescência, ela não dá sintomas, todo mundo acha que dá sintomas, ela não dá sintomas, raramente dá dor testicular, ela é insidiosa, ela aparece e fica lá, só que ela prejudica, paulatinamente, ela vai prejudicando a produção dos espermatozoides pelo aquecimento testicular. Como não tem diagnóstico, como não tem sintomas, né, como o paciente não se sente prejudicado por ela, porque não percebe que tem, a não ser em casos bem graves, quando visivelmente, quando o adolescente percebe até que ele vê a varicocele em casos bem graves, então não, né, a vida rola, a vida acontece, e ele tenta engravidar a esposa lá com seus 30, 35 anos e não consegue. E aí a gente aqui faz o diagnóstico de varicocele, que poderia ter sido feito lá atrás, 20 anos atrás, e ter evitado uma perda progressiva de quantidade e de qualidade de espermatozoides. Sabe, então, daí que uma coisa que eu falo que eu me orgulho muito é que nós, ginecologistas, a gente realmente com muita frequência vira médico da família. A gente vira mesmo, a gente acompanha a mãe, as irmãs, os sobrinhos, os namorados, filhos, os namorados, às vezes. Já isso sei muito pra quem legal. indicar agora. Tá claro, porque certo, é muito comum a mulher se preocupar com a saúde do seu marido, com a saúde do seu pai, e pedir avaliações e pedir indicações de médicos para vocês. Se não é com vocês, para pedir indicação, porque você se torna um médico de confiança, né, da mulher, que é quem acaba dominando essa parte da saúde na família, né? E aí, voltando, em 2018, com toda essa a minha preocupação com os adolescentes, eu lancei pela Sociedade Brasileira de Urologia a primeira campanha nacional de conscientização da saúde do adolescente masculino. E essa campanha, ela foi internalizada pela SBU, ela entrou no rol das campanhas nacionais, como tem o Novembro Azul, como tem, né, a campanha de, enfim, câncer de pênis, o câncer de próstata, entrou a saúde do adolescente masculino no mês de setembro, que é o dia 21 de setembro, é o dia do adolescente no Brasil. Parabéns! Olha, Daniel, isso ótimo, porque os adolescentes, de fato, merecem mesmo. Bom, a gente teve um tema aí bem provocativo, né, na nossa live. Ver como vai sair dessa. E daí a gente fez de propósito, porque a gente, como gineco, acaba recebendo muitas pacientes e elas às vezes reclamam, porque muitas vezes a investigação cai muito sobre ela e às vezes, eu vou colocar culpa, entre aspas, sobre a mulher, né? E às vezes o homem, ele fica um pouquinho ali colocado de lado. Então, por isso que a gente colocou aí o nome dessa live, infertilidade, a culpa é de quem? E eu pergunto para você, Dani, e aí, a culpa é de quem? Bom, eu não tenho dúvida alguma de dizer... Bom, primeiro que não existe culpa, né? A pena que a gente colocou entre aspas. Exato. Mas é dos dois. Né? A infertilidade, ela é conjugal. Né? Então, esse talvez seja o grande problema hoje
da avaliação que se faz nos casais, né? Porque muitos colegas, enfim, um conceito de avaliação é muito voltada para um ou para outro, dependendo, né, da característica, né, do médico em relação a ser mais voltado para o homem ou mais voltado para a mulher. Então, se a gente for ver as causas de infertilidade, a gente tem 25% de causas exclusivamente masculinas, ou seja, só o homem é o responsável pela infertilidade conjugal. 25% só de causas, ou 30% de causas exclusivas da parte feminina, e o restante é mútuo, né? São os dois têm algum problema, que pode ser um probleminha, ou que pode ser um problemão. E aí cabe a nós, né? Eu hoje, mais do que um urologista, hoje eu me considero um infertileuta, né? Porque eu faço só a parte de reprodução humana, tanto feminina quanto masculina. Então eu consigo avaliar o casal de uma maneira muito global, né? Entender o potencial reprodutivo tanto da mulher quanto do homem e entender o que está acontecendo. Se o que está acontecendo é um pequeno probleminha, a gente dá um empurrãozinho e a coisa acontece naturalmente. Ou com um tratamento de baixa complexidade. Se o problema for um problemão, né, como, por exemplo, uma zoospermia, como por exemplo, uma oligospermia grave, que é uma baixa produção de espermatozoides que a gente não consegue melhorar, ou um fator tubário importante, né, uma tuba que realmente pode até não estar obstruída, mas ela pode estar realmente muito ruim, a funcionalidade dela é muito ruim, né? Então, nesse caso, a gente parte para os tratamentos de alta complexidade, que são os tratamentos de fertilização in vitro. E eu falo que também, assim, a gente quer ter filho com um casal, né? Então, eu quero ter filho com meu marido e ele quer ter filho comigo. Então, estamos juntos nessa batalha que é enfrentar um tratamento de medicina reprodutiva, né? Porque é frequente, às vezes, a gente receber, por exemplo, uma paciente procurando sobre questões de dificuldade para engravidar, e aí ela fala assim, mas meu marido não quer vir comigo, porque ele falou que o problema é meu. Né? E aí eu sempre falo para elas, o problema é do casal. Se a gente não tiver a participação dos dois nesse objetivo, a gente não vai conseguir alcançar. Interessante isso, né? Essa é uma visão muito machista, né? Que até assim, e às vezes vem da própria esposa, vem da própria mulher, né? É tão culturalmente forte isso, ainda é tão culturalmente forte que não faz mais sentido a gente pensar dessa maneira. Né? A ciência mostra que é muito bem dividido os fatores de infertilidade entre o homem e a mulher. A grande questão é que é a mulher que vai atrás. É a mulher que procura. É a mulher que vai no ginecologista, mesmo o problema sendo do homem. Né? Puxa vida, meu marido tem um sêmen horroroso, mas é ela que vai procurar ajuda. E aí vem, às vezes, a tiracolo, o marido, meia contragosto, né? E aí quantos e quantos pacientes, né? Ou talvez a maioria dos homens hoje fazem espermograma não por uma solicitação de urologista, mas pela solicitação de um ginecologista. Né? Eu não tenho dúvida disso. Até pelo universo muito maior de ginecologistas que existem, né, em relação aos úteros. Né? E talvez venha ali da adolescência mesmo, que a adolescente já vem ao ginecologista. Eu brinco falando que a gente faz o parto, dá o primeiro colo da vida dela, volta para o nosso colo na adolescência. E a gente continua cuidando dessa mulher. Também tem essa coisa... de ela sempre ter o hábito de vir ao médico. É a mulher que puxa. É sempre a mulher que puxa. E aí, pela mulher puxar, dá a impressão de que o problema é feminino. E não é. E aí, Daniel, aproveitando esse gancho do que você está falando, me fala uma coisa. Quando que você aconselha um casal que faz o projeto? Eu quero ter filhos, quero engravidar. E aí eles começam a tentar, né? A não usar mais nenhum tipo de anticoncepção. Com quanto tempo... não conseguindo, não atingindo esse objetivo, você acha que o casal deve procurar que seja um ginecologista, um urologista ou um especialista de reprodução, de medicina reprodutiva? Quando você acha que esse casal deve ter um sinal de alerta e procurar ajuda? Bom, para a gente responder essa pergunta, que ela é importante, a gente pode ver as estatísticas. Então, aquele casal que tem um bom potencial de gravidez, ele engravida assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mês já engravidou. Então, assim, aquelas amigas, puxa vida, mas a minha amiga engravidou no segundo mês, no primeiro mês pós-parada de anticoncepcional. Ela é maravilhosa. Não, ela não é maravilhosa. Ela é normal. Porque o normal é engravidar rápido. Para a pílula, no mês seguinte, pumba. E aí vem a questão da pílula, né? Não tem problema que ela usou pílula por 5, 6, 7, 8, 9 anos. Parou a pílula, o eixo voltou a funcionar, ovulou, engravida. Não tem esse papo da pílula.
quando essa gravidez... Então, quando a gente fala nessa gravidez dos primeiros 4 meses, a gente pensa que em 60% dos casais que vão engravidar no primeiro ano, vão engravidar nesses primeiros 4 até 6 meses. No segundo semestre de tentativas, mais aí uns 25%, talvez até 30% ainda engravide. Ou seja, os primeiros 6 meses são muito definitivos em relação ao potencial reprodutivo do casal. Bom potencial, engravida rápido, em até 6 meses. Por isso que casais que já têm, onde a esposa já tem uma idade mais avançada, veja bem, não é velha, é uma idade um pouquinho mais avançada, né? 35 anos. Média... 35 anos não chegou nem no auge da vida ainda. Está muito longe do auge da sua vida. Fazendo um gancho, a mulher precisa saber que é o seguinte, os óvulos nascem com ela. Quando ela tem 20 semanas de gestação, lá dentro da barriga da mãe dela estão sendo feitos os óvulos dela. Eu faço uma analogia bonita, que os nossos filhos são um pouquinho filhos da nossa mãe, porque os nossos óvulos foram gerados dentro da barriga da nossa mãe. Então, por isso que a nossa idade mulher é tão importante. Já o homem, me corrija se eu estiver errado, a cada 72 dias, mais ou menos, né? Não, desculpa. 3 meses, mais ou menos, não sei, pode me corrigir se eu estiver errado, produzem novos espermatozoides. É isso? A produção de espermatozoides inicia na puberdade. O homem não nasce com os espermatozoides. E vai se renovando. E vai sempre renovando. E vai sempre renovando. Né? Enquanto a mulher já nasce com todo o seu depósito de óvulos e vai gastando, né, a partir da puberdade, o homem começa a produzir esses espermatozoides a partir da puberdade e pode produzir até os seus 90, 100 anos. Claro, a gente pode falar depois de qualidade, quantidade, enfim. Porém, então é isso. Mulheres acima de 35 anos que não engravidam nos primeiros 6 meses, por favor, procurem ou um ginecologista, ou um urologista, ou um especialista em reprodução humana e faça pelo menos uma avaliação. Uma avaliação completa de reprodutiva. A gente sempre acaba fazendo uma avaliação de reprodução humana, principalmente porque muita gente não sabe, mas eu fiz pós-graduação em reprodução humana lá atrás, há 22 anos atrás, é a minha grande paixão, mas alta complexidade, junto com a obstetrícia, é difícil de conciliar, né, por conta de punção, parto, e eu gosto muito de parto normal, e eu acabo não fazendo alta, mas baixa complexidade eu adoro, faço bastante aqui no consultório, então a gente pede uma avaliação bem completinha, já vai bem prontinho para vocês, aquilo que a gente não consegue resolver aqui no consultório com baixa complexidade, com o namoro programado, aquela paciente que precisa de um tratamento mais complexo. Não custa avaliar, precisa avaliar a paciente e perguntar ativamente para os casais, né? Vocês estão tentando engravidar? Porque muitos casais não falam, ficam até com um pouco de vergonha, a gente não está engravidando. Então, nessa consulta de vocês, é importante realmente que vocês já estão tentando engravidar? Ah, já estamos. Ah, mas a gente largou o anticoncepcional, largamos o preservativo, já tem mais ou menos 1 ano e meio, mas a gente não mira bem. Já tem mais de 1 ano. Não interessa que não está mirando no dia, porque acontece. Acontece a gravidez. Se tem relação sexual durante o ciclo menstrual, em algum momento vai engravidar e vai engravidar com facilidade. Se não engravidou, precisa fazer uma avaliação. Precisa. Daniel, aproveitando ainda falando um pouco dessa avaliação, fala pra gente um pouquinho sobre o espermograma. Eu acho que a gente pode até incluir aí nas dúvidas, que eu vou falar as dúvidas aqui do consultório, o Dani vai explicar sobre morfologia de Kruger. Kruger, eu falo que ele é bem danado e bem rigoroso, Kruger. E olha que o Dani que faz os espermogramas do Fleury. Kruger é danado. Kruger é critério de infertilidade? Fala um pouquinho dele. Fala um pouquinho pra gente de motilidade, concentração ideal de sêmen. Acho que isso é uma coisa que você faz aí espetacular, porque você é o responsável pela leitura dos espermogramas aí do Fleury. Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a análise seminal ela tem basicamente 3 grandes parâmetros. Tem vários parâmetros, mas dentro de todos os parâmetros eu vou selecionar 3 para a gente conversar. Concentração, motilidade e morfologia. Né? Então, claro que a concentração é importante, ter uma boa concentração, e quando a gente fala uma boa concentração, não são aqueles 15 milhões lá do valor de referência, não são aqueles 15 milhões. Uma boa concentração é 70, 72, 80 milhões de espermatozoides, que é numa curva de Gauss, colocando a média daqueles homens que engravidam suas esposas no primeiro ano de tentativas. Então, se a gente pegar todos os homens que engravidam num primeiro ano de tentativas, a média desses homens vai ser ejacular 70 milhões
de espermatozoides. A motilidade, ela é muito importante, porque ela denota muita qualidade desse sêmen, né? O espermograma, ele é um pouco parecido com uma fotografia. Ele dá, sim, informações importantes, mas ele é uma fotografia, ele pode enganar. Quando a gente vê uma fotografia, digamos, de um homem bonito, o que a gente sabe desse homem na fotografia? Ele é bonito. A gente sabe se ele é culto, a gente sabe se ele é uma pessoa idônea, a gente sabe se ele tem caráter. É uma fotografia, a gente sabe o que a gente está vendo. É um cara bonito. O espermograma também tem isso. É um pouco de uma fotografia que pode enganar. Dentro dos parâmetros, a motilidade é um que dá um pouquinho mais de conhecimento, porque uma baixa motilidade denota uma baixa qualidade desse espermatozoide. Então, por exemplo, eu prefiro ter uma concentração não tão alta, mas uma motilidade melhor, do que um espermograma com uma concentração muito alta e uma motilidade baixa. Que era até uma pergunta que eu ia te fazer, porque às vezes você tem uma concentração assim, de 200 milhões, e a motilidade, que são os espermatozoides rápidos, considerados A, e os lentos, considerados B, um pouco menor. Como é uma porcentagem, a gente vai falar em porcentagem, então, se eu pego essa porcentagem de uma concentração total, isso significa que o sêmen é bom? Então, você está me dizendo que não, que é melhor eu ter uma motilidade melhor e uma concentração menor do que eu ter muitos milhões de espermatozoides com uma motilidade ruim. Então, você vai responder uma pergunta que é importante. Perfeito. O ideal é ter tudo alto, sem dúvida. Mas entre a concentração e a motilidade ela nos denota um pouco da qualidade desse sêmen, mais do que a concentração. A morfologia do Kruger, sabe quem foi o Kruger? Kruger foi um colega de vocês. Ginecologista. Poxa! Kruger é bravo. Kruger é rigoroso. Vocês viram? Para alguém entender bem o homem, tinha que ser um ginecologista. Olha só. Mas ele foi muito rigoroso. Até os urologistas negligenciavam o homem naquela época, viu? Olha, que bacana, não sabia. Mas o Kruger, acho que ele está vivo ainda. Está vivo, sim. Ele é um ginecologista sul-africano. Ele passou uma grande temporada da vida dele na cidade de Norfolk, na Eastern Virginia Medical School, onde foi o primeiro lugar que nasceu o bebê, né, o IVF baby americano. E eu conheci esse lugar. Fiquei lá um tempinho nesse lugar. E o Kruger, ele que identificou, ele que fez essa morfologia, que é uma morfologia bastante rígida, mas que, infelizmente, eles extrapolam a morfologia. Os nossos laboratórios são mais rígidos que o próprio Kruger. Por isso que a gente tem tanta morfologia alterada. É isso, tem muita. Demais. Por isso que as morfologias é de 1%, 2% a todo momento. Claro que no meu consultório eu vejo muito isso. Mas no Fleury, que não é um laboratório de infertilidade, é um laboratório de análise seminal geral, que também pega infertilidade, mas lá eu também pego check-up reprodutivo, espermograma só para saber como é que estão as coisas, quer dizer, lá eu tenho uma variância maior de pacientes. Lá eu tenho morfologia de 14, de 15, de 16, mas é muita morfologia boa. É que o Daniel é bonzinho para avaliar Kruger. Tô brincando. Mas o Kruger... de fertilidade, um Kruger muito ruim, com uma concentração e uma motilidade boa. É muito preocupante. É preocupante ou não? Sim. Se a morfologia for baixa, ela é, sim. Alguns colegas não vão concordar comigo, mas ela é. O fator estrito de Kruger de 4 para baixo, incluindo 4, ele já pode ser considerado um fator de infertilidade. Por que isso? A resposta é muito simples. O Kruger, o que ele fez? Ele pegou os espermatozoides e viu no in vitro, ele deu a nota da morfologia, né? Viu a morfologia e viu que aqueles homens que tinham morfologia de 4 para baixo, a chance desse espermatozoide penetrar no óvulo espontaneamente era ao redor de 7%. Ele viu isso. Baixo. Enquanto que os homens que tinham morfologia de 5 para cima, essa era quase dicotômico. Daqui a pouco, de 5 para cima, a chance desse espermatozoide penetrar no óvulo de uma forma espontânea era acima de 70%. Olha. Chegando a mais de 85%, 88% com morfologia de 14%, 13%, 12%, 15%. Perfeito. Por isso que ele colocou a morfologia. O Kruger define uma morfologia ideal acima de 14%, que é exatamente a morfologia daquela curva de Gauss, daquela média dos homens que engravidam no primeiro ano.
Se a gente pegar uma maternidade, se todos os casais que chegarem forem perguntar, você engravidou no primeiro ano? Engravidei. Se pegar no espermograma desses homens, a média vai dar 14% de morfologia. Perfeito, entendi. Ô, Dani, e uma pergunta que fazem muito aqui pra gente no consultório. Vitamina, melhora sêmen? Faço para vocês e para mim também. Aproveita, depois já pega o gancho da vitamina e fala um pouquinho também de anabolizante. O que faz, E a coisa do exercício, acho que a gente pode incluir aí tudo. Vitamina, anabolizante e aquele homem que faz muito exercício, tipo o meu irmão, Ironman. Vamos falar sobre isso. Não sei quantos quilômetros que eu já perdi as contas. Entendeu? Altera sêmen, não altera. Fumo, tabagismo. Contar um pouquinho aí, fazer uma pincelada. Que tem tanta pergunta legal para fazer que eu tô aqui querendo fazer todas. Nós vamos ter que fazer uma live 2 depois. 2, 3, 4. O que influencia a qualidade seminal? O que influencia positivamente e negativamente? Bom, assim, a saúde geral do homem, ela tem uma relação absoluta com a qualidade do sêmen. Né? Isso é fato. Muitas vezes a expressão de uma doença do homem, ele vem pela qualidade seminal ruim. Né? Não vem por hipertensão, não vem por, por diabetes, vem por uma infertilidade masculina, que é uma expressão de alguma doença ou de que alguma coisa não está acontecendo, não está indo bem a contento. Então, quando tu me perguntou das vitaminas, adianta tomar vitaminas? É uma resposta bastante difícil, porque alguns homens podem sim se beneficiar e outros homens podem se prejudicar com o uso de vitaminas. Porque se aquele homem ele não precisa, ele tem uma boa nutrição, ele come adequadamente, né? Ele come de tudo um pouco, ou seja, ele ingere, ele tem uma boa ingestão de todas as vitaminas existentes, enfim. Essa vitamina, em excesso, ela pode levar ao que a gente chama de estresse redutivo. O que é o estresse redutivo? É levar um desbalanço para menos em relação aos radicais livres. A gente acaba tendo menos radicais livres do que a gente precisa. E o espermatozoide, para funcionar de uma maneira adequada, ele precisa de radical livre. O processo de fertilização, quando o espermatozoide ele penetra no óvulo, ele precisa do radical livre. Ele precisa da sua ativação pelos radicais livres. Se está faltando radical livre, nós temos um problema. Porque esse espermatozoide não vai conseguir fertilizar adequadamente o óvulo. Ele não vai conseguir fazer a superativação que ele precisa, o preparo que ele precisa para fertilizar esse óvulo. É muito difícil a gente conseguir definir quais homens precisam de vitaminas e quais homens não precisam. Geralmente aqueles homens que a gente sabe que tem uma alimentação defeituosa, que não faz atividade física, né, obesidade, sedentário, e que tem, por exemplo, um exame de fragmentação de DNA elevado, esse homem ele possivelmente pode se beneficiar. Mas a gente não tem ainda um exame fidedigno e replicável de dizer, olha, esse homem ele tem radicais livres em excesso e é importante que a gente utilize vitaminas para combater esses radicais livres em excesso, porque é muito difícil dosar radical livre no sêmen. Radical livre, ele faz assim, ó, desapareceu. Ele aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Então é difícil aferir a quantidade dele no sêmen, embora existam alguns protocolos de avaliação, mas são difíceis de serem realizados. O que a gente tem é a fragmentação de DNA, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Em relação ao uso de anabolizantes, vocês perguntaram, né? É incrível, porque eu acho que talvez 15% aqui da minha clientela são homens que utilizaram anabolizantes, né? E estão buscando reativar a sua produção de espermatozoides, porque realmente o estrago é grande. Eu sempre comento assim, o testículo ele precisa de gasolina e precisa de óleo para trabalhar. Né? O óleo é a testosterona. Só que esse óleo ele tem que ser fisiológico. Quando o óleo está suprafisiológico, ele está além. Quando a testosterona está além, isso, claro, é por injeções, é pelo uso de testosterona, pelo uso de anabolizantes, né? E aí quem usa são as pessoas que fazem essas atividades físicas de ganhar massa muscular, fisiculturismos e lutas e tudo mais. Essa testosterona tão alta, sobe tanto, ela fica tão alta, que ela inibe a gasolina do testículo. Ela inibe
um hormôniozinho, que é o FSH, que estimula a produção de espermatozoides. Com isso, com o tempo, cai toda a produção de espermatozoides. E se essa recuperação não ocorre, o testículo ele fica ali imobilizado, fica parado. E a gente sabe que tudo que fica parado, se a gente engessar o nosso braço, né, colocar um gesso, ficar 3 semanas de gesso, nós tiramos o gesso, o braço está fininho. Vai precisar fazer fisioterapia, atividade física para a musculatura voltar. Testículo é a mesma coisa. O problema é que se ele não produz mais espermatozoides por um longo tempo, ele também acaba não produzindo mais testosterona, porque a testosterona está vindo de uma forma exógena, né? Seja pelo uso de testosterona em si ou por uso de anabolizantes. Com isso, o testículo ele para de trabalhar, ele começa a ficar pequenininho, e quando ele diminui de volume, significa dizer o quê? Que ele está perdendo células. As células estão morrendo. Então, alguns homens, a gente tem uma dificuldade imensa de fazer com que eles voltem a produzir espermatozoides e, inclusive, testosterona. E aí, nós temos um pepino, aí, um abacaxi para descascar. Não, é um problemão, e eu vejo muito isso no consultório, e é muito complicado mesmo, porque o uso de anabolizante muitas vezes são prescritos por educadores físicos, né, personal, e sem saber a consequência disso na fertilidade. Eu vou aproveitar um gancho, porque a gente tem muita paciente, mãe e tudo mais, e tem filho menino, e que eu acho que é legal a gente falar, eu tenho um menino também, um pouquinho de uma patologia que chama criptorquidia. O nome é bem feio, mas mesmo, mais ou menos vou tentar traduzir. É o seguinte, o bebezinho homem nasce e aquele testículo tem que descer para o saquinho. Então, sempre quando o pediatra examina, ele palpa para ver se as bolinhas desceram. Tem algumas crianças que esse testículo demora a descer ou ele acaba não descendo. E eu falo que isso é muito importante porque isso também pode afetar a fertilidade desse menino lá na frente. Então, eu queria que você, como Ura, aproveitar um pouquinho aí, me falar até que idade esse testículo deve descer para a bolsa escrotal e se ele não descer, com que idade, a partir de quando a gente tem que pensar em cirurgia e por que isso deve ser feito, o que pode afetar na vida desse menino se esse testículo ficar muito tempo lá dentro do abdômen. Não, perfeito. A criptorquidia ela é super relacionada à infertilidade masculina, eu vou explicar o porquê, mas a verdade é o seguinte, quando o testículo não desce no nascimento, ele não está presente na bolsa testicular, a gente deve esperar por pelo menos aí uns 4 a 6 meses, tá? Porque ele eventualmente pode descer, especialmente em nascimentos prematuros. Os prematuros eles têm uma tendência ainda de descer. A questão toda é quando não desce realmente. Antes, alguns anos atrás, esperava 2, 3 anos para fazer essa correção e trazer esse testículo de volta para a bolsa testicular. Hoje, com 6 meses, não desceu, pronto. Já prepara a cirurgia, chama um bom cirurgião, um urologista pediátrico, para recolocar esse testículo no local. Ele é um testículo ectópico, ele precisa voltar para a bolsa testicular. Perfeito. Até para evitar que ele fique mais prejudicado ainda, porque se ele está fora da bolsa, ele está pegando mais calor. Quanto mais calor, ele também se prejudica. A questão toda era super interessante. O mesmo gene que fez com que esse testículo não fosse para a bolsa, o mesmo grupo de genes que fez com que esse menino nascesse com criptorquidia, é o mesmo grupo de gene que está relacionado à infertilidade masculina. E é o mesmo grupo de gene que está relacionado também ao tumor de testículo. Por isso, que quando o menino nasce com criptorquidia, ele tem um risco maior de ter tumor de testículo, seja no próprio testículo criptorquídico ou no outro testículo que nasceu na bolsa, porque é uma questão genética. E também esse menino tem cerca de 30% a 40% de chance de ter algum grau de infertilidade, porque é o mesmo grupo genético. E a gente pode colocar ainda a torção de testículo, que não acontece nessa idade, acontece numa idade um pouquinho mais velhinha, quer dizer, numa infância para a puberdade, onde acontece a torção, mas que também está relacionado à infertilidade masculina, mesmo que a gente distorça o testículo e consiga salvá-lo, porque é uma questão genética, não é questão só de ter perdido o testículo, né?
Isso é super interessante, porque esse conceito é pouco difundido entre os próprios urologistas. E aí o urologista vai lá, distorce o testículo, fez um ótimo trabalho e fala para os pais, gente, tá tudo certo, a fertilidade dele tá salva. Ou ele fala ainda, olha, infelizmente, tiramos um testículo, mas tem o outro, tá tudo certo, ele vai dar conta do recado. Pode ser que não dê. Não necessariamente. Tem que avisar os pais. Deixa de ter um acompanhamento adequado desde pequenininho e vai refletir lá na vida adulta. Exato. E esse menino na adolescência pode ter varicocele justamente no único testículo que tem. E aí também deixa de ser avaliado, deixa de ser visto, né? Porque a gente nasce com o próprio potencial, né? Cada um de nós, 3, tem um potencial de fertilidade diferente, né? Então, cada homem tem o seu próprio potencial de fertilidade, que ele só diminui com o passar do tempo, né? Ele não aumenta. Né? Você falou uma coisa interessante também de varicocele, depois até falou pra gente, opera, não opera varicocele, que é outro tema que aqui é super controverso. Eu acho que é importante a gente falar também disso. Já que você falou de varicocele, eu vou aproveitar aí o gancho, porque é um tema importante. Varicocele é incrível, é uma doença incrível, porque ela está realmente muito associada à infertilidade masculina. Vamos colocar números, né? Acho que o pessoal que está nos assistindo gosta muito de números também. 40% das causas de infertilidade masculina é por varicocele. Varicocele responde por 40% das infertilidades masculinas primárias. O que significa dizer? O homem que nunca conseguiu engravidar. Pode apostar. 40% desses homens vão ter varicocele importante que merece ser operado. Aqueles homens que já tiveram filho, passa 2, 3, 4, 5 anos, vai querer ter o segundo filho, a chance dele ter varicocele sobe para 80%. Então, a chance desse homem ter infertilidade secundária, já teve um filho, não consegue ter o segundo, seja com a mesma parceira ou com outra parceira, a chance dele ter infertilidade secundária por varicocele é 80%. Olha. Então, é fácil chutar, né? Tem varicocele. Eu vou acertar, né? Em 40% ou 80% das vezes. Sim. A gente tem que fazer o diagnóstico. A gente tem que avaliar, tem que fazer o exame físico. Sim, a gente pode e deve também complementar com o exame ultrassonográfico, para realmente ter certeza que tem um refluxo nas veias, quer dizer, para nos ajudar também nessa avaliação. Né? Porque se tem varicocele, a gente deve indicar cirurgia de varicocele. Deve, porque a gente melhora a qualidade desse espermatozoide. E com isso, o sêmen pode até não ficar normal, mas ele tem uma chance maior de gravidez natural. Ele consegue melhorar. É incrível. Eu quero dar um beijo. Tem duas lives aí que a gente precisa dar um porque, beijo. sério, desculpa, mas Dr. Caio Parente Barbosa e Dr. Emerson Barque Cordites. O Caio é meu professor eterno, nosso. Mas é que eu fiz reprodução, então foi quem me ensinou a reprodução humana. O Emerson está assistindo a live. Grande abraço, Emerson. Professor de reprodução humana. Eu tive a oportunidade de ser assistente dele, trabalhar com ele por 10 anos na embriogênese. E eu vou dizer a você, Emerson e Caio, que eu morro de orgulho do Ideia Fértil, porque eu acho que lá atrás, há quase 20 anos atrás, eu fiz um pouquinho parte disso aí, de quando era só uma sementinha e um sonho dentro dos nossos corações, e ver isso crescendo. Desculpa, Dani, mas quando imagina, eu vi super legal. Eu falei assim, não tem como ser grata às pessoas que me ensinaram tudo. Eu acho que a gente tem que agradecer os nossos professores. São dois Tempo pais inteiro. pra gente na medicina e deram muitas instruções pra gente. É irmão de alma mesmo. Sabe que hoje, não tem dúvida, a coisa mais bonita, né, nossa é ter gratidão, né? Nos engrandece, né? Ter gratidão nos engrandece. É muito legal, muito gostoso isso. Hoje, mais cedo, eu participei de um café, um café virtual da Sociedade Paulista de Radiologia. E me convidaram para... Agora foi às 5 da tarde, me convidaram para falar sobre esterossalpingografia. Meninas, é um urologista falando sobre esterossalpingografia. Me senti lisonjeadíssimo por esse convite. É ginecologista, então tá tudo certo. Me senti super lisonjeado por ser convidado para falar de um exame eminentemente ginecológico. E foi super legal. E eu tive também a oportunidade de agradecer a pessoa que me ensinou a esterossalpingografia, ao professor Aguinaldo Cedenho também, que me ensinou muito a reprodução humana.
né? Então, lá da Escola Paulista de Medicina, então a gente tem que ser grato, sim, é muito legal externar, né? Quando a gente externa, a gente se sente tão bem. Conhecimento é o bem mais precioso que a gente pode ganhar nessa vida, né? Mas vamos voltar à varicocele. Vamos lá, vamos falar. Opera ou não opera? Na grande maioria das vezes, sim. Né? Sim, tá. Especialmente quando tem o sêmen alterado. Porque, veja bem, meninas, não é porque tem varicocele que o homem vai ser infértil. Sim. Né? Ele pode ter varicocele, mas o sêmen tem um ótimo potencial. E vai engravidar quem ele quiser. E o problema é outro. O problema pode ser feminino. O problema não é da varicocele em si. Né? Agora, a questão é, quando o sêmen está alterado, né, baixa concentração, tem motilidade ruim, tem uma morfologia alterada, tem fragmentação de DNA, vamos operar, vamos tentar melhorar. Agora, não adianta também eu só operar a varicocele e o homem continuar fumando, continuar obeso, não fazer atividade física, né? Quer dizer, não se alimentar bem. Bom, aí não tem milagre. Agora, a varicocele sendo operada, a gente tira alguma coisa da frente do caminho. Eu digo, isso eu falo nas minhas aulas, né? Mesmo que a gente não consiga tirar esse casal da fertilização in vitro, e os estudos mostram isso, meninas. Os estudos que avaliam o impacto da varicocele no potencial fértil do homem, eles mostram que aqueles homens que operam a varicocele e vão para in vitro têm uma resposta melhor em gravidez daqueles casais onde o marido não é operado. Isso é fato, isso já é fato. E aí o importante é o seguinte, o conceito do laboratório de reprodução humana. Muita gente acha que porque está indo para um tratamento de fertilização in vitro, que a gravidez vai ser assim. Não, vou lá, vou fazer in vitro e vou engravidar. Ledo engano. O laboratório não faz mágica. E eu falo isso muito nas minhas aulas. O laboratório não é um passe de mágica. Os embriologistas não são mágicos. Os embriologistas, para fazerem um bom trabalho, precisam de bons gametas. De um bom óvulo e de um bom espermatozoide. Claro que o trabalho do embriologista ele é fundamental, mas eu comparo muito o embriologista como um juiz de futebol. Quando é que o juiz de futebol ele vai bem? Quando ninguém fala nele. Quando todo mundo só fala na partida. Ninguém fala do juiz. O embriologista maravilhoso é aquele que faz o trabalho com a técnica correta, com a delicadeza, com a manipulação perfeita dos gametas, né, avaliando bem os embriões. E a gente não percebe a mão do embriologista, porque é tão boa a mão dele. E a importância dele, né? O embriologista ele não diminui o potencial do embrião. O embriologista bom é aquele que não diminui o potencial do embrião, que deixa o embrião seguir, né? Então, para mim, isso é o máximo. Esse é um bom laboratório. E o Emerson sabe disso. O Emerson tem um ótimo laboratório de embriologia, tem ótimos embriologistas com ele tem ótimos resultados, né? Porque é isso, não é mágica. É fazer um bom trabalho com um casal, tentando sempre uma gravidez natural, e quando não acontece, otimizar ao máximo esse casal para levar ele no seu melhor potencial para um tratamento de fertilização in vitro. Sim. Falando assim, em tratamentos, até se você pudesse falar assim rápido, mas em termos de porcentagem, que acho que os pacientes gostam de saber, qual é a porcentagem, a taxa de mais ou menos de gravidez espontaneamente, num namoro programado, numa inseminação e numa fertilização. E muita gente hoje nem faz mais inseminação, a chance de sucesso, porque é importante a gente colocar esses números, porque a decisão de tratamento também depende dessa estatística. E às vezes parece para o casal que exatamente isso. Eu vou lá, vou fazer uma fertilização in vitro e vou sair grávida. E não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Não é. É muito legal de falar sobre isso, né? As taxas de gravidez natural, inseminação, namoro programado, inseminação e FIV. Então, quando a gente fala em gravidez natural, a gente coloca de 15% a 17% dos casais por mês tem uma chance de gravidez de 15% a 17%. Somando durante um ano inteiro, uma taxa cumulativa de 88%, chegando até 90% dos casais. Né? Então, por mês tem aí 15% a 17% de chance de gravidez. Bom, namoro programado. Namoro programado, ele não eleva muitas taxas. Por isso ele tem que ser muito bem orientado, né? Tem que ser muito bem discutido com o casal por que a gente está fazendo esse namoro programado, o coito programado, né? Muitas vezes o casal ele realmente não se encontra. E aí o namoro programado ele é fantástico. Ele está encontrando o casal,
né? E tu tá preparando um pouquinho também uma fase lútea melhor, dando um pouquinho de HCG, né? Quer dizer, medindo bem o nível de progesterona, tu consegue melhorar um pouco as chances, mas não é mágico. Pode ir para 20 e poucos % de chance de gravidez. A inseminação, ela quase que dobra em relação à gravidez natural, mas não chega a mais do que 30%, 35%. A média é 30%, e sendo assim, bem otimista, né? Por que isso? Porque a inseminação tem que ser super bem indicada. Também. E muitas vezes, o casal força a indicação de uma inseminação porque não quer ir para o in vitro. Porque, claro, a inseminação ela não envolve cirurgia, ela é feita no próprio consultório, é uma coisa natural, né? Quer dizer, e o casal, muitas vezes, ele dá uma forçadinha, vamos tentar uma inseminação? E aí o médico, vamos. E aí vai para uma inseminação e a chance de dar certo, nesses casos, ela realmente não é alta. Agora, quando a inseminação é bem indicada, e ela é bem indicada cuidando muito a idade da mulher, inseminação acima de 37 anos, a chance de dar um resultado bom começa realmente a diminuir. Tá? Então, assim, eu até indico inseminação acima de 37 anos, mas em casos muito especiais. Né? Nesses casos, então, quando super bem indicado, pode chegar a 30%. E raramente eu indico mais de 2 inseminações. Perfeito. Fez 2 inseminações. Não engravidou? Para tudo. Vamos sentar com o casal, vamos reavaliar, porque provavelmente a gente tem por uma fertilização in vitro. Né? E aí vamos ver o que pode ser feito ainda para melhorar o que pode ser melhorado. Isso é meu mantra. Vamos melhorar o que pode ser melhorado antes de fazer qualquer tratamento que envolva alta complexidade ou até mesmo baixa complexidade. E qual é a taxa de sucesso, mais ou menos, numa FIV, na fertilização, mais ou menos? As taxas melhoraram bastante nos últimos anos. Né? Hoje a gente tem laboratórios... uma coisa muito, assim, que eu me sinto muito confortável em falar. Nossos laboratórios hoje aqui no Brasil, muitos dos nossos laboratórios são tão bons quanto os laboratórios nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra, na Austrália. A gente tem um excelente trabalho de reprodução humana aqui no país. Né? Os nossos laboratórios são muito bons e nós temos excelentes embriologistas e excelentes médicos. Então isso é muito bom de reafirmar isso. A gente está muito... Não precisa mais ir para a Califórnia para fazer tratamento, como se ia lá no início da década de 90 ou no final da década de 80. Né? Tá tudo aqui. A tecnologia está aqui, o conhecimento está aqui. Né? As melhores máquinas de laboratório também estão aqui. Então, quando a gente tem tudo isso agregado, e claro, com uma idade ainda relativamente jovem da paciente para entrar no in vitro, eu falo aí ao redor até os 35, 37 anos, a gente consegue, em bons laboratórios, taxas em torno de 55%, eventualmente até 60% por tratamento. Né? Claro que depende muito do casal. Né? Lembrando, os laboratórios não fazem mágica, precisa de bons gametas. Agora, depois dos 37 anos, as taxas elas são menores. Né? Quando a gente transfere um embrião euploide, quando a gente faz o diagnóstico cromossômico daquele embrião e transfere o embrião euploide, as taxas de gravidez são realmente muito boas. Agora, mulheres acima de 40 anos, as taxas realmente caem. Daí eu vou aproveitar o euploide. O que é euploide? O euploide quer dizer que tá perfeitinho cromossomicamente, né? Exato. E daí eu hoje tenho indicado muito aqui no consultório, quando vai para alta complexidade, principalmente porque como eu atendo pacientes mais velhas, faço muito pré-natal de alto risco, então acaba vindo para mim pacientes mais velhas e sugiro a elas que façam a biópsia de embrião, justamente para a gente saber se os embriões são euploides, ou seja, são cromossomicamente perfeitos. Então, eu queria dar no congelamento, quando elas fazem o congelamento, a biópsia do embrião. Desculpa, falei congelamento de embrião, desculpa. Biópsia do embrião. Entrando em congelamento, sugiro pacientes que antes dos 65 anos que não tenham namorado fixo, congelamento de óvulos. Sim. Desculpa, fiz aí... O quanto antes. Congelamento de óvulos e a biópsia de embrião, no caso das pacientes mais velhas que acabam vindo para mim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre congelamento de óvulo, com que idade deverá fazer, até que idade fazer, e quantos óvulos mais ou menos elas têm que ficar congelados, e em relação ao embrião, sobre a biópsia de embrião para serem embriões euploides. Polemizando, pode escolher sexo?
Então, vamos lá. Bom, embrião haploide é isso, né? Embrião haploide é aquele embrião que é menina ou menino. 46XY ou 46XX. Né? Então, o que a gente faz? No final da formação do embrião, já em blastocisto, o embriologista vai lá, pega um pedacinho de uma partezinha do embrião, que não é a área que vai dar os órgãos em si, é uma área que está relacionada à implantação do embrião no endométrio, ou seja, não interfere, né, nos órgãos vitais desse embriãozinho, né, não vai interferir na qualidade desse embrião. E aí se faz o diagnóstico dessa célulazinha que é enviada para um laboratório específico para fazer o diagnóstico. Então, um pouquinho de célula, um punhadinho de célula consegue fazer o diagnóstico do embrião inteiro e saber se esse embrião ele é menino ou menina, ou se tem, por acaso, alguma síndrome. Síndrome de Down, síndrome de Patau, ou alterações cromossômicas Patau. Oi? Então, se faz mal para o embrião essa biopsiazinha? Essa biopsiazinha, geralmente não, Lu, mas tem que ser muito bem feita. Porque senão, sim. Por isso, bons laboratórios, bons embriologistas. Tá? Profissionais experientes. Sempre, sempre. É como eu digo, né? O embriologista, ele pode atrapalhar o embrião. Todo momento. Todo momento ele pode atrapalhar. Então, bons embriologistas é que nem juiz de futebol. Sai sem ser reconhecido. O que é ótimo. O que é ótimo. E, então, é importante a gente saber, porque quando a gente entrega um embrião haploide, as chances de gravidez realmente aumentam muito, mas não é 100%. Porque não é só o fato desse embrião ser normal, cromossomicamente, que confere a ele uma qualidade de gerar uma gravidez. Existem outras qualidades do embrião que vão sinalizar se esse embrião vai gerar uma gravidez ou não. Como, por exemplo, a qualidade do espermatozoide que fertilizou o óvulo e formou esse embrião. E aí eu estou falando, por exemplo, de um espermatozoide superfragmentado, que ele gera um embrião cromossomicamente normal, o embrião ele fica bonito, e ele vai para o processo de implantação, quando faz a transferência, quando a gente transfere esse embrião, ele tem que implantar no endométrio, ele não implanta. Ou ele implanta e logo na sequência ele perde. Né? É o abortamento precoce ou a gravidez bioquímica. Né? Então, é muito importante que a gente fale, olha, o fato de estar biopsiando o embrião não confere 100% de chance de gravidez. Né? E não confere também um passaporte de uma gravidez evolutiva até o final. Sim, aumentam as chances da gente ter uma gravidez evolutiva, mas não é em 100% das vezes. Em relação ao congelamento de óvulos, a resposta é, quanto mais cedo, melhor. A questão toda é, quando que a mulher tem a maturidade para entender isso, né? Como que uma mulher de 27, 28 anos, que está no seu auge, né, que coisa e tal, enfim, está saindo para o mercado de trabalho, já está no mercado de trabalho, se não for médica, né, já está no mercado de trabalho já há alguns anos, né, e voando, né, e fazendo toda a parte, enfim, acadêmica e de trabalho, e socialmente e tal, ela não percebe que ela vai ter alguma dificuldade, porque talvez não tenha mesmo, a gente não tem uma bola de cristal, né? Mas essa mulher super empoderada é que tem risco de precisar depois de um tratamento de fertilização in vitro. E aí talvez seja muito tarde pela idade avançada que ela vai procurar ajuda. Né? Então não adianta congelar óvulos com 40 anos. Tem que congelar óvulos com 28, com 30, com 32, 33... 35. Depois disso, começa a ficar difícil, porque a qualidade do óvulo ela fica prejudicada conforme a idade vai avançando. Em relação ao número de óvulos, Lu e Mônica, que vocês perguntaram, eu diria assim, quanto mais óvulos, melhor, claro, mas uma média bacana para ter ainda uma chance boa de gravidez, em torno de 40, 45, 50% de chance de gravidez em mulheres jovens, abaixo de 35 anos, 15 óvulos. Perfeito. E geralmente isso significa fazer 2 tentativas de indução de ovulação? Depende muito do potencial. Depende da idade, né? Depende da idade. Muitas vezes, eu fiz agora, no final do ano passado, eu fiz uma colega médica, né, um pouquinho, com uma idade um pouquinho mais avançada, 36 ou 37 anos. Eu consegui 15 óvulos de uma única, né, um único estímulo. Mas depende muito do potencial de cada mulher. Né? Tem mulheres mais jovens que vão precisar de 2, 3 estímulos, por exemplo, para conseguir 15 óvulos, porque tem uma reserva ovariana menor. A gente parece chata e as minhas pacientes me conhecem, mas eu sou extremamente
chata com isso. Eu bato esse papo com elas. É importante. Quando eu vejo que não tem um parceiro fixo, eu falo, vamos pensar no congelamento de óvulos, isso aí é para você. E faça. Porque acho que a gente trabalhando com isso sabe a necessidade e a importância que isso faz até para não atropelar a relação. Daniel, deixa... Bom, só para... Volta aí do Pode Escolher Sexo. Boa. Eu estou um pouquinho preocupada por causa do nosso tempo. E tem... Nós vamos ter que fazer uma live 2 depois. Vamos marcar uma live 2. Eu não quero que a gente seja cortado. Mas tem duas perguntinhas que eu também não queria sair daqui sem fazer para você. Primeiro, esclarece só se pode escolher sexo, que é uma coisa que elas me perguntam muito. A questão do pré-natal. Fez o tratamento, foi bem sucedido. Como é esse acompanhamento? Quem deve fazer o pré-natal? Como acontece isso? E eu queria que você falasse um pouquinho também, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, principalmente nessa época que a gente está vivendo, sobre como estão os tratamentos de medicina reprodutiva agora nesse período de pandemia. Tá, vamos lá. Dá para escolher sexo? Não, não dá para fazer diagnóstico pré-implantacional simplesmente para escolher sexo. E a gente saca isso logo de cara. Quando o casal quer escolher sexo, a gente dá uma sacada e não é por aí. Agora, claro, se fez o diagnóstico pré-implantacional, fez o PGTA e a gente tem vários embriões, a gente fala para o paciente, olha, a gente tem alguns embriões aqui, ela tem a chance de escolher os embriões que ela quer receber, né? E ela vai ver o sexo, porque ela recebe o laudo. Né? E aí eu vou ditar, olha, esse embrião aqui ele tem menos potencial, melhor é receber o outro. Mas, ok, aí faz parte do processo. Mas como escolher, fazer o diagnóstico pré-implantacional para escolher o sexo, não, e é super proibido. E eu não faço, tá? Não pode. Próxima pergunta, a mulher era... a paciente engravidou, tivemos sucesso no tratamento. Como é o acompanhamento de pré-natal dela? Quem faz o pré-natal? Isso depende muito, né? Eu sou urologista de formação, então, obviamente, eu não faço a parte obstétrica dos meus casais. Então, eu sempre referendo para ginecologistas da minha confiança. Hoje, é muito difícil quem trabalha a fundo com reprodução humana, só reprodução humana, conseguir dar a atenção que uma gestante precisa. Às vezes fica pesado, né, para o profissional trabalhar com reprodução humana e ainda dar atenção para a parte obstétrica, porque a parte obstétrica demanda demais, demanda muita energia, meninos. Estão de parabéns. Estão de parabéns. Que tive que optar, porque o volume era tanto. Precisa. Dois assuntos. E tinha a punção, e tinha o parto. Precisa. Trabalho de parto e meu coração. Então eu tive que abraçar parceiros para fazer alta complexidade e fico com a baixa, que é o que eu consigo dar conta. Moni, Lu, precisa, porque não dá para fazer tudo muito bem, não dá. Tem que focar em alguma coisa. No início da carreira, quem não tem ainda muitos pacientes, eu até entendo que possa fazer reprodução junto com a obstetrícia, como foi o teu caso. Mas depois tem que escolher um caminho. Porque tu acaba não fazendo bem as duas coisas. São duas coisas que precisam de 100% de dedicação. De atenção, exatamente. O meu raciocínio com os meus pacientes em tratamento, em avaliação, não para quando eu saio da clínica. Eu continuo com eles. Assim como vocês continuam também com as gestantes de vocês que estão próximo de entrar em trabalho de parto, ou que ligou porque teve uma intercorrência. Quer dizer, é muita energia. E essa energia não pode ser dissipada. Ou tu faz uma coisa, ou tu faz outra coisa. Fazer as duas juntas, em algum momento, não vai dar certo. Vamos falar um pouquinho sobre como anda. A gente tem 1 minutinho e meio, Daniel. Rapidinho para fechar. Como andam os tratamentos de medicina reprodutiva agora no período de pandemia? 30 segundinhos. Vamos lá. A gente tem uma declaração da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e Assistida para a gente priorizar 3 tipos de pacientes. Paciente com baixa reserva ovariana ou com idade avançada. Esses não podem esperar, porque podem ter prejuízo, né? Se esperar 6 meses, 7 meses. Sabe-se lá quando o coronavírus vai embora. Eu, pessoalmente, digo, não vai embora. Nós vamos ter que aprender a viver com o coronavírus. Então, nesse momento, essa é uma categoria de pacientes. Tem a segunda categoria de pacientes que vão precisar de algum tratamento quimioterápico ou radioterápico, enfim, por alguma doença oncológica, infelizmente, leucemia, câncer de mama em pacientes jovens, e vão precisar fazer um tratamento para congelamento de óvulos, e, enfim, já pode, inclusive, se já tiver parceiro, formar os embriões, que seria o ideal. A gente pode falar depois uma outra live sobre por que congelar óvulos e por que congelar os embriões, né? Qual a vantagem entre um e outro.
E uma terceira categoria de pacientes são pacientes que já estão em tratamento, ou usando hormônios, ou já estavam se preparando para algum tratamento de reprodução humana e veio a história do coronavírus. Então não dá para brincar. Gente, e eu não quero ir embora sem te dar um beijo. Obrigada.